Quem recebeu esse cartãozinho aqui? Quem recebeu? Faz assim. Olha, tá espetacular. Mão Bosco, rapaz. Vocês observam que está preenchido aqui? Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com propósito. E eu não gosto de murmuração. Às vezes eu fico vendo obreiro murmurando. Irmão, sabe, eu não gosto disso. Irmão, nós andamos por fé. Pessoa sem fé sai de perto de mim. Eu gosto de fé, eu ando pela fé. Eu acredito nas coisas. Eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pede, daquilo que a gente quer. Não está escrito assim. Uma igreja sem fé é uma igreja que está caminhando para ser derrotada, porque tem dia que vai faltar tudo, tem dia que a gente não vai ter nada, dinheiro, nada, porque dinheiro tem dia que a gente não vai ter nem motivação para adorar a Deus. Não que Deus não proporcione, mas o homem, o ser humano. Então assim, eu não estou falando isso com a igreja, algo que eu ouvi. E eu digo para vocês, obreiros que são destituídos de fé, a igreja está descendo uma ladeira abaixo e vai fracassar. E eu ainda digo mais, toda igreja pode dizer assim, nós não temos fé, mas aqui em cima tem que dizer assim, nós temos fé e nós vamos conduzir você, através da fé em Deus, nós vamos conduzir vocês. E você está perto de pessoas que não têm fé, é terrível, não acredita em nada, é pessimista, só conta derrota. Vocês têm fé mesmo? Hã? Se eu chamar um de vocês hoje aqui para ir para o campo, vai? Vocês não passam fome não. Se tem, vem para cá para mim orar. Então vem para cá. Tu não vai passar fome não. Esse aqui eu já vou enviar ele. Amém, pastor? Fique de pé, pastor. Unge esse diácono aqui. Fica de pé, igreja, por favor. Ai, devasso. Deus vai fazer isso aqui. Deus vai fazer isso, irmão. Deus vai testificar assim como na igreja primitiva. Pá, Espírito Santo trabalhando. E nós vamos ver a glória de Deus. Estenda as mãos para cá. Senhor, nós estamos separando esse diácono. Nós estamos separando ele hoje para a obra missionária no interior. E nós o abençoamos esse homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa igreja vai se responsabilizar por esse homem. Nós vamos ver a tua glória naquele lugar. O Senhor vai salvar naquele lugar. Tu vai destravar toda ali, Senhor, e vai quebrar toda maldição naquele lugar. Em nome de Jesus. Nós ungimos o teu servo agora está com as mãos sobre ele, e essa unção vai despedaçar todo o jugo, toda a preocupação, vai dar, Senhor, um coração voltado, disponível para a tua obra. Tu serás próspero naquele lugar. Quando tu colocar os pés e as mãos sobre aquele lugar, demônios cairão por terra,
Vidas procurarão aquela igreja para se congregarem. Pessoas se arrependerão naquele lugar, em nome de Jesus. O Deus que te levará é o Deus que vai fazer coisas grandes naquele lugar. Abrirá portas, prosperidade. O povo daquele lugar verá prosperidade nessa igreja e serão atraídos pela prosperidade espiritual e material que Deus derramará sobre aquele lugar, no nome de Jesus. Amém. Unge esse outro aqui, pastor. Unge ele e pode orar, fazer uma oração por ele. Posso marcar posse? Assim, irmão. Eu vou me juntar com a mesa para a gente marcar posse. Os pastores sabem para onde viajar, né, pastores? O pastor Soares sabe, o pastor Paulo sabe, o senhor também sabe, que o senhor não está lembrado. Pode sentar, Diácono Danilo. Fiquem logo aqui em cima. Missionários, sentam aqui. Glória a Deus. Pode subir para cá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui o negócio está assim tão contagiante. A gente tem que se controlar aqui em cima, viu, irmão? A gente tem que se controlar. E não é meninice não. É presença de Deus. É diferente de meninice. É presença de Deus. Sem precisar de ninguém estar. É a presença. Olha a presença de Deus ali, ó. Olha ali. Quem está sentindo mais aí? Presença de Deus. Pode adorar. Aleluia. Oh, tu é lindo, Jesus. Glória a Deus. Essa igreja te adora. Essa igreja é sensível ao teu espírito. Essa igreja, ela gosta de te adorar. Aleluia. Isso é renovação, é Deus renovando, é Deus arrancando, sabe, irmão? Arrancando, poldando, para fazer o novo, né? Esses dias, irmãos, tem coisa que a gente não pode falar no altar, são muitas, porque nem todos compreendem. Mas nós estamos nos dias tão bons. Agora eu vou fazer um pedido. Nós já vamos começar a pregar. No final eu aviso isso aqui, tá bom? No final. Por favor, os pastores podem me avisar aí, tá bom? Nós estamos num momento tão bom. Nós estamos sendo agraciados por Deus. O Espírito Santo esses dias, Ele está falando assim tão forte conosco. E nós não podemos ser indiferentes nesse momento. Porque o que Deus Ele tem para fazer, Ele vai fazer. E eu ia fazer o pedido aos irmãos. Por favor, não se levanta só se for realmente necessário. Tá certo? Se for necessário, tudo bem. Se tu está com o celular, põe ele no silencioso.
Tá bom? Não olha celular agora. Os irmãos que gostam de estar vendo o culto ao vivo, às vezes dentro aqui, desliga esse negócio aí. Você está aqui, você está debaixo dessa unção aqui. Glória a Deus. Se você está debaixo dessa unção, então aproveita a unção de Deus. Glória a Deus. Vamos desfrutar desse momento aqui nós. Ó. Seus irmãos observar, tem algo aqui sendo derramado sobre nós. A unção de Deus está aqui. Glória a Deus. No final também eu faço algumas apresentações, que os irmãos estão aqui, eu estou vendo. Os pastores aqui atrás me lembram, tá bom? Para a gente não quebrar esse momento. Como eu estava dizendo, há um momento de Deus aqui hoje conosco. Isso é real. Nós não estamos pedindo a Deus por esse momento. Nós estamos vivendo esse momento. E se eu falasse que era toda a igreja, talvez eu cometesse um erro. Porque às vezes nem todos entendem. Nem todos estão nessa dimensão. Mas o Espírito Santo esses dias está promovendo isso. Ele está promovendo esse bem-estar espiritual. E o bem-estar espiritual, ele vem trazendo benefícios, curas, quebrantamento. A gente começa a sentir a mudança. A gente começa a sentir algo assim tão diferente nas nossas vidas. A gente começa, sabe, irmãos, olhar diferente, viver diferente. Por favor, irmão, encoste essa porta aí. Glória a Deus. Então, assim, eu peço à igreja que não seja uma igreja religiosa, mas desfrute de cada momento que Deus está dando a essa igreja. E Deus vai começar a salvar pessoas nesse lugar. Deus vai começar a fazer algo que nós vamos ficar assim sem entender o que Deus vai fazer. Só tem uma coisa que Deus ele quer, é que eu e você entenda e esteja na brecha. Porque nós temos um inimigo, e o inimigo, ele não vai ficar satisfeito, ele não está satisfeito de você estar aqui na casa de Deus com a sua família. Ele não está insatisfeito de você ter se levantado do acomodismo. Ele não está insatisfeito de você estar sentindo uma vida espiritual diferente. Ele não está insatisfeito de você ter sido renovado e você está começando agora a entender, falar em mistério com Deus. Ele não está gostando disso. Ele não está gostando de você estar se interessando pela Bíblia. Ele não está gostando disso. Ele não está gostando do que está acontecendo nesses dias, Deus salvando pessoas de coração tão duro e Deus quebrando. Homens que nunca choraram estão aceitando, chorando. O diabo não está gostando disso. O inimigo não está gostando disso. Então vigiai-vos. Foi hoje a mensagem que o Espírito Santo falou ao meu coração. Prudência. Beba água olhando para cima assim, como se faz naquela passagem, sem baixar a guarda. Dê uma olhadinha para o irmão e diz assim: irmão, diga para ele: ô irmã, Deus está fazendo coisas grandes. E diga para ele assim: e se prepare, porque vai alcançar a sua casa também.
Aleluia. Glória a Deus. Vai voltar filhos, vai voltar marido, vai voltar esposa, vai voltar parentes, vai voltar. O que eu estou falando hoje aqui é um culto profético. Esse culto vai ficar gravado. Deus vai encher esses homens de fé. Esse texto que eu li, Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Claro que eu não vou falar de todo, eu vou aqui do versículo, eu vou ler o versículo primeiro e vou lá para o 15. Todos com a Bíblia. O versículo 15, aliás, o versículo primeiro vai dizer assim: lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. Versículo 2 diz: nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Eu digo que Lamentações de Jeremias parece mais com uma oração do que mesmo com lamentações. Eu digo que esse capítulo 5 é uma oração de um coração quebrantado, de um coração que está entendendo o que está acontecendo, conseguiu enxergar, e parece que ele está aqui querendo ser aliviado, que ele está dizendo: lembra-te, Senhor. E esse lembrar não é que Deus esqueceu, esse lembrar é ele dizendo: nos alivie, veja o que nós estamos vivendo agora. O versículo 6, nós vamos ver a tamanha humilhação que esse povo está, o processo. Eita Deus. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: Deus está fazendo um processo na sua vida. O processo vai começar, está começando. Você não pode achar legal a pregação, você não pode achar bonito a pregação. A pregação, ela é para você entender o processo, o propósito de Deus. E nos versículos, o versículo 15, começa dizendo, ele vai dizer: dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamento. Por quê? Porque perdeu o sentido, não tem mais sentido. Como se alegra dentro de um contexto de lamento? Como se alegra dentro de um contexto de percas? Como dançar num contexto de miséria, de desgraça? Versículo 1. Como vai ter sentido isso? Como terá sentido se tudo em volta se torna em tristeza? E esse povo está vivendo isso aqui. Olha o versículo 22 do capítulo 1 aí, vai só virar um pouquinho. O versículo 22 vai dizer assim: que toda a maldade deles sejam conhecida diante de ti. Faze com eles o que fizeste comigo, por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muito, e o meu coração desfalece. Como ter alegria se o meu coração está desfalecido? Se tem algo lá atrás que precisa ser resolvido? O semblante deles estão caído, todo mundo está conhecendo.
Porque diz que um coração alegre formoseia o rosto. Um crente que perde a essência, ele não consegue esconder o seu semblante, o seu contentamento. Ele ri de um lado, ri do outro, mas logo a gente vai entender: esse irmão está triste, esse irmão está com algum problema, porque não dá para durar muito tempo, porque logo o coração faz com que o rosto resplandeça, positivo ou negativo. Então não dá. Nós vamos ver isso aqui, o versículo 15, e ele vai dizer: nossas danças se transformaram em lamento. O 16 vai dizer: a coroa caiu, me acompanha, no telão ou onde você está aí com a Bíblia. A coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós, porque temos pecado. E coroa aqui, eu não gosto muito dos enfeites, às vezes de muitos pregadores, que eles deixam a palavra de Deus e começam a contar parábola, começam a fazer analogia. E a palavra de Deus, ela tem que ministrar os nossos corações. Mas aqui para a gente entender, isto é, a coroa caiu da cabeça. Dignidade. Eles perderam a dignidade. Lê o capítulo 5. Esse povo aqui perderam a dignidade, a honra, a independência como nação. Caiu a coroa. E eu vou fazer uma aplicação aqui, porque também Jó, no capítulo 19, versículo 9, Jó vai trazer esse entendimento. Quando Deus, o próprio Deus, que leva Jó a um estado de humilhação. Porque tem momentos nas nossas vidas que o próprio Deus proporciona isso. Não é o diabo, muitas vezes é o pecado, mas tem momentos que não é o diabo e nem o pecado, é o próprio Deus que nos leva ao caminho de humilhação, porque Ele tem algo, e Ele não pode fazer se nós não passar pelo caminho da humilhação. Jó está dizendo que Deus fez isso com ele, despiu-me da minha honra, e tirou a coroa de minha cabeça, tirou minha dignidade, a minha honra. Então esse povo aqui perde isso aqui. Eles agora, olha o versículo do capítulo 1, o versículo 8. Olha o que é que diz o versículo 8 aí. Como é que diz aí? Eu vou aqui, Junildo pode me auxiliar. O versículo 8 vai dizer assim: Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Por isso tornou-se impura. Todos os que honrava agora desprezam, porque viram a sua nudez. Desprezam. No versículo 1 do capítulo 1 de Lamentações, olha o que é que está escrito lá. Capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva. Aqui antes era o quê? Grandiosa entre as nações, e aqui era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Então como pode o coração estar alegre? Como pode agora eles estar se sentindo no lugar de satisfação? Caiu a coroa, Deus abate, Deus tirou, Deus permite. Eles estão agora, irmão, chegando em um limite tão cruel. Perderam a sua glória,
pecado é terrível, gente. Tem pessoas que brincam com o pecado. E tem até uma música que diz que o pecado dói. O pecado é uma tragédia na vida da igreja. O pecado é uma blasfêmia contra Deus. Olha o capítulo, deixa eu ver aqui, Provérbios, põe aí, Juninho, Provérbios 14, 34. 14, 34. Acompanha comigo. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. A justiça engrandece a nação. Deixa eu sair um pouquinho aqui da igreja. Eu sei que a igreja de Messejana é um povo sábio, um povo que ama a palavra, é um povo que para ouvir a palavra, e eu louvo a Deus por isso. Nosso culto de ensino tem sido uma bênção. Agora, vamos aqui sair um pouco aqui da igreja e levar para a nossa nação. A nossa nação está debaixo de desgraça, irmãos. E a nação brasileira, eu estou olhando para a cama ali, dá uma olhadinha aqui. A nação brasileira, esses governantes ímpios, tem que dar glória a Deus pela igreja. Vocês não podem se levantar contra a igreja não, porque se vocês se levantar, vocês caem. Porque a igreja é a voz de Deus na terra. A igreja é a verdade de Deus estabelecida na terra. Só a igreja pode quebrar as armadilhas do diabo que prende essa nação. Só a igreja. Vocês não podem se levantar contra a igreja não. Não se levante contra a igreja, porque a igreja é o baluarte da verdade de Deus na terra. E quando a igreja estiver aqui, vocês podem continuar com a safadeza de vocês, porque tem uma igreja que está orando e Deus está poupando vocês. Mas vai chegar um dia que a igreja subirá. Vai chegar um dia que a trombeta soará e Deus levará a igreja, e vocês prestarão conta. Quanto não, a igreja está aqui. Deus está poupando vocês. A igreja está chorando, a igreja está sofrida pelas injustiças de vocês. Porque diz um provérbio que quando um justo governa, como é que diz? A nação se alegra. Mas quando um ímpio, um injusto, a nação sofre, geme. E é que a nação está fazendo. Quem pode dar glória a Deus aí? Então vamos lá. O versículo de número 16 ainda, nós vamos ver a frase dizendo: ai de nós, porque pecamos. Ai de nós. Esse ai de nós, o 16, a parte, é um entendimento. Escuta aqui, igreja, vamos lá. É um entendimento de quê? De que todo pecado tem uma consequência. E esse entendimento é bom, porque o profeta não está sendo indiferente. O profeta está dizendo: ai de nós, temos consciência de que os nossos pecados, o pecado da nação, vai ser tratado, tem uma consequência. Mas ele também tem outro entendimento. Quando ele diz ai de nós porque pecamos, ele também tem outro entendimento, olhando para Deus. Ele está dizendo que Deus, porque no capítulo 3, versículo 22 de Lamentações, tem um texto bem conhecido, que a Bíblia vai dizer graças, não, é isso mesmo, é porque é diferente nessa versão, deixa assim mesmo. Ele vai falar que as misericórdias de Deus são o quê? Inesgotáveis. Ele também tem uma visão que quando se reconhece, se alcança misericórdia, a bondade de Deus. Que eu sempre digo, e alguém não é obrigado a concordar, porque o problema hoje não é o pecado, porque o problema hoje é eu rejeitar aquele que pode perdoar os meus pecados.
Eu posso pecar, eu posso estar aí no lamaçal, mas no momento que eu reconheço e deixo, a Bíblia diz que eu encontro as misericórdias de Deus. Provérbio 28:13, eu acho que é isso. Aquele que peca, mas deixa, abandona. Sabe, irmão, e se chega a Deus, ele alcança a misericórdia de Deus. Está aqui, ó. Encontra misericórdia, abandona, encontra misericórdia. Então o problema não é simplesmente eu estar condenado porque eu pequei. O problema é que esse pecado, eu estou reconhecendo que tem uma consequência. Então vamos lá. Vamos ler comigo aí, Lamentações 4:13. Lamentações 4:13, vai lá. Dentro desse texto aqui, olha o que é que diz. Dentro da cidade foi derramado sangue dos justos, por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Irmão, eu acredito que Deus hoje está falando com a nossa nação. Deus está usando esse menino aqui para falar com a nossa nação. Vou já dar um recado para a nossa nação novamente. Porque o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, alguém pagou um preço alto por causa de vocês. Alguém que não tinha nada a ver com as práticas de vocês, foram afetadas. Está aqui o texto está dizendo, dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos, por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Pessoas que não tinham nada a ver com a situação foram afetadas. E aqui tem duas mensagens. Uma para a igreja. A igreja foi chamada para andar como luzeiro. É isso mesmo? Porque está escrito, irmãos, isso. Filipenses 2:15. Está vindo do alto. Está vindo do alto o manto. 2:15. A Bíblia diz que nós somos como astro. Tem uma tradução que diz como astros que brilha, estrelas que brilhas, luz que resplandece. Levanta a mão da igreja aí, a igreja levanta a mão e dá glória a Deus e diz: eu sou luz nessa treva, eu sou luz de Deus no meio dessas trevas. Você é luz de Deus nessas trevas. Os demônios não podem estar botando o dedo na sua cara, não. Porque você é luz de Deus aqui. E hoje, nós estamos vendo o quê? Muito justo padecendo. Sangue sendo derramado. Mas eu tenho um recado bem curtinho para aqueles que estão lá. Porque um dia ninguém escapará. Ninguém. O seu dinheiro, o dinheiro que vocês roubam, não vai poder escapar, tirar vocês do juízo de Deus. Um dia vocês provarão, se vocês não se arrepender, do juízo de Deus. Pode fazer o que vocês quiserem, pode fazer o que vocês bem entender, mas um dia Deus pegará vocês, e naquele dia vocês não podem fazer nada. Naquele dia vocês só vão ter o direito de ouvir a mensagem do juízo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós estamos vendo aqui, e eu vou caminhar, que eu quero orar um pouco. O versículo, nós vamos ver o versículo mais adiante, que o versículo 17, 18, que dá um entendimento aqui, olha para mim, igreja, dá um entendimento de abandono. E eu quero ler um texto. Abre a sua Bíblia aí, Jeremias 2:17. Nós vamos ler 2, 17, 18, 19 e o 20. Jeremias. Vamos lá, irmãos. Não foi vocês mesmos o responsável pelo que aconteceu a vocês? Aí Jeremias, ele vai dizer, tem um texto aqui que Jeremias vai dizer: de que se maldiz o homem? Aqui, irmãos, ó. De que se maldiz o homem? Se maldiga do quê? Dos seus próprios pecados. Aí ele está dizendo assim, ó: não foi vocês o responsável pelo o que aconteceu a vocês? Ao abandonar o quê? Vamos lá, igreja, comigo aqui. Abandonar o Senhor, o seu Deus.
primeira tragédia na vida dessa nação e na nossa vida também. Aqui, igreja, quando eu abandono o Senhor, é uma tragédia na minha vida. E o profeta está dizendo: vocês abandonaram o Senhor, o seu Deus. 18, vai lá. Agora, porque vocês vão ao Egito e bebem água do Nilo, e porque vai à Síria, bebe água do Eufrates, o seu crime o castigará, a sua rebelião a repreenderá, compreenderá e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei seu jugo e despedacei as correias que a prendiam, mas você disse: eu não servirei. Isso aqui é muito forte, irmão. Olha o que está acontecendo aqui. Quem está pegando comigo a palavra? Eu não servirei, ao contrário, eu em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava com uma prostituta. Deixa-me aqui. Eles abandonaram. Aonde eu quero trazer um ponto, eu estou fazendo aqui tipo uma introdução. Eles abandonam a Deus. Deus está proporcionando para eles aquilo que está em Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus sempre proporciona isso para nós. Olha aqui. Deus não espera que o homem, mesmo em pecado, escute, mesmo o homem caído, sabe, jogado na lama, no pecado, horrível, destruído, mesmo dessa forma, aí é que Deus ele vai mesmo. Porque cada vez que o homem está jogado no pecado, na prostituição, seja lá qual for a condição do pecado dessa pessoa, quanto mais ele está enfiado, mais ele não tem condição de se levantar para Deus. Aí Deus ele proporciona, olhe para mim, Deus proporciona para essa pessoa chegar a Ele. Deus é que dá os primeiros passos, é Deus que vai à procura da pessoa, é Deus que estende a mão, é Deus que faz a ponte, é Deus que levanta, é Deus que quer, é Deus que deseja, sempre é Deus. E Deus está proporcionando isso para eles, eles viram as costas mesmo. E aqui, irmãos, é colocar-se numa forca. Porque quanto eu estou caído, mas eu tenho uma esperança com Deus. A Bíblia diz: o justo cairá, mas não ficará prostrado. Cairá quantas vezes? E nenhuma delas ficará prostrado. Escute isso aqui. Então o que é que acontece? Deus, através do profeta, está dizendo para eles: vocês proporcionaram isso, vocês abandonaram o Senhor. E vamos aqui correr, o 20 e 21. O versículo 20 vai dizer assim, vamos lá comigo aqui, igreja. Porque o 19, nós podemos aqui dar uma paradinha no 19, bota o 19. No 19 aqui, nós temos aqui uma ideia. Quando o profeta fala do 16, do 17 e do 18, o 19 vai dizer assim: tu, Senhor, reina para sempre, teu trono permanece de geração em geração. Sabe o que está acontecendo? O profeta tem um entendimento. O profeta olha para a nação toda caída. Qual é o nosso entendimento hoje do Brasil? Meu Deus, os irmãos, orem pela minha vida, mas está vindo de Deus essa palavra. O que é que nós estamos olhando para o nosso Brasil hoje? E muitas vezes a gente é tentado dizer assim: rapaz, nós estamos perdidos. Parece que Deus não está vendo, não está olhando. Como que Deus permite tudo isso que está acontecendo? Porque serei eu um desprezador da graça de Deus se eu não ver a calamidade que esse Brasil está passando? Serei eu indiferente com a graça de Deus se eu não olhar para esse país e não ver a desgraça que esse país está caminhando?
Agora se alegre, porque eu digo isso com muita autoridade e eu digo isso me alegrando. Sabe por quê? Porque a igreja, graças a Deus, levante sua mão e dê graças a Deus no que eu vou dizer. Graças a Deus que a igreja não está dependendo do sistema deste mundo. A igreja não depende de sistema, de nenhum candidato, de nenhum governo, de nenhum decreto. A igreja não depende de STF, a igreja não depende de Congresso, a igreja não depende de Senado. A igreja depende do sistema que se chama Deus. Deus. Não se preocupe que quando o negócio apertar aqui, que todo mundo começa a gemer, que não der mais, Deus se levanta e diz assim, ó: anjos, traga a trombeta aí. Tem uma igreja que se falasse nisso, eles já tinham tocado, né? Não se preocupe, não se perturbe com isso. Eu estou falando isso aqui porque Deus está mandando, mas eu não estou, eu durmo tranquilo, eu não estou perturbado com nada. Vai subir tudo, vai estourar tudo, vai papocar tudo, e a igreja está marchando, a igreja está de cabeça erguida, a igreja está de pé. E toca na igreja para ver. Toca para ver na igreja. Então ele está tendo essa visão aqui da soberania de Deus. Olha o texto. Ele vai entender assim: rapaz, está acontecendo tudo isso, mas Deus está sentado. Dá uma olhadinha para o irmão. Descansa seu coração, meu querido. Diz para ele assim: ó, Deus está sentado no trono. Fala aí para ele: Deus está sentado no trono. Sabe qual é a mensagem? Está no domínio de tudo. Ele não perdeu o domínio de nada. Ele está sentado no trono. Ele está vendo tudo e está dizendo: estou permitindo aquilo, estou permitindo aquilo, estou permitindo aquilo. Mas tem um dia que eu vou julgar tudinho. Tem um dia que eu vou me levantar e vou mandar tudo parar, e vou mandar tudo saquetar. Ele está no controle de tudo. E a igreja tem que entender isso. Vamos lá. E o 21, versículo 20 e 21. Há também um reconhecimento aqui do profeta na questão do pecado do povo, mas também há um clamor de restauração. E aqui é onde eu quero me deter um pouco para a gente orar. Olha para mim aqui. Esse povo, olha o versículo 20 e o 21. Ele vai dizer: por que motivo então te esqueceria de nós? Por que haveria, toda igreja, entendendo a palavra, de desamparar-nos por tanto tempo? Olha a esperança final. O versículo 21 vai dizer assim. Olha o que é que ele diz no versículo 21. Restaura-nos. Bora dizer isso aqui, igreja? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Restaura-nos para ti, Senhor. Para aí. Restaura-nos para ti, Senhor. Aqui tem algo muito interessante. Porque, querido, restaura-nos, Senhor. Restaura-nos. E não é uma restauração qualquer. Restaura-nos para ti. Ele está dizendo: essa restauração, tu vai colocar um coração que eu vou te agradar. Não é uma restauração de eu dar só glória a Deus e aleluia e me arrepiar. E ele vai dizer nesse versículo que eu li, ele vai reconhecer, porque não há restauração sem esse princípio. Não há restauração se não há uma volta para Deus. Não há uma restauração sem um reconhecimento daquilo que eu pratiquei, daquilo que eu fiz, que trouxe o prejuízo, que eu perdi a presença de Deus, que me afastou de Deus, que me deixou eu distante de Deus. E ele está dizendo: o Senhor é justo. Vou ler de novo aqui. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem.
E agora ele vai fazer um clamor. Essa oração trazia à memória a aliança de Deus. E nós vamos finalizar aqui. Você pode dizer comigo de novo? Põe lá de novo o versículo 21. Nós vamos ler aqui junto o versículo 21. Glória a Deus. Todos, lê comigo, vamos lá. Restaura, bem forte, vamos lá, 1, 2, 3. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Primeiro princípio. Eu não posso chegar aqui, irmãos, escuta. Olha aqui nos meus olhos, vocês. Vocês pensam que pastor também não erra, não? Vocês pensam que pastor não dá mancada, não? Suas caminhadas não perde amizade com Deus? Tem muitos pastores hoje caídos. E a nossa oração é que Deus o levante. Porque nós não temos prazer de ver um pastor caído. Nós não temos prazer. Mas ele está dizendo, ó, restaura-nos. Restaura-nos, Senhor, para ti. Aí ele vai dizer assim, para que voltemos. O certo não era primeiro voltar, não? Sim ou não? Ele está pedindo que primeiro restaure, para depois. Está certo isso? Por que ele não pede primeiro, faça nós voltar e depois nos restaura? Deus entende o homem, o ser. Por isso que Jeremias está dizendo assim, ó, restaura-nos para ti, Senhor. Porque quando nós estivermos restaurados, nós vamos ter força. O teu Espírito que vai restaurar, ele também vai nos renovar os nossos dias. Os dias vai ser diferente, não vai ser os dias que nós estávamos vivendo. Ele vai dizer aqui, renova os nossos dias como era antigamente. Se o Espírito Santo revelasse aqui, nessa noite aqui, quantas pessoas que estão hoje aqui no templo da Assembleia de Deus, aqui de Messejana, que estão, essa palavra está sendo tão forte ao coração de alguns que estão aqui, dizendo assim, pastor, eu perdi aqueles dias, não tenho mais na minha vida, eu não tenho mais aqueles dias. Eu não digo para ninguém porque eu tenho vergonha, mas eu não sou mais o mesmo. Eu não tenho aqueles dias de fervor, eu não tenho mais aqueles dias onde eu ouvi a voz do meu Deus. Hoje eu fico perguntando, hoje eu fico me questionando. Tem muitos aqui no nosso meio isso, mas o Espírito Santo está dizendo para nós hoje, eu quero restaurar a sua vida, eu quero lhe levar a novos dias, caminhos novos, dias novos. Ele está fazendo a oração, e ele está dizendo, renova os nossos dias, como o de antigamente, e não ser que já nos tenha rejeitado completamente. Irmãos, aqui é uma oração de quem está desesperado. Aqui é o último tiro. Vocês estão comigo na palavra? Vocês estão sentindo aqui? Estão sentindo? Senão a gente não entende a palavra. Olha o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha o que é que ele vai dizer. A não ser que, em outras palavras, que tu, ó Senhor, já tenha nos rejeitado completamente. E ele vai dizer assim, que a tua ira contra nós não tenha mais limites. Irmãos, vocês imaginam como é que está o coração de Deus? Você imagina como uma oração dessa daqui muda situações? Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Nós gostamos muito de julgar. A gente gosta de medir o caráter de Deus. Muitas vezes a gente mede dizendo assim, esse aqui está certo, aquele não está. Esse aqui Deus vai atender, aquele Deus não vai atender. Esse aqui Deus vai, mas aquele Deus não vai. Porque a gente mede a situação. Queridos, sabe o que é que o profeta está dizendo? Senhor, faz Israel voltar ao teu propósito. Porque eles vão aqui no capítulo 5, todinho, depois você lê.
Eles vão dizer: nós perdemos a nossa terra, nós somos dominados por escravos. Provavelmente era algum servo dos oficiais, sei lá, pessoas que tinham um nível bem baixo. Nós estamos sendo conduzidos por essas pessoas, nós estamos sendo humilhados. O propósito de Deus, e estou terminando, o propósito de Deus para aquela nação não era isso. Pastor, o que foi que tirou eles do propósito de Deus? Desobediência. E tem uma frase que me chama muita atenção, gravei essa frase: que ninguém busque bênçãos de Deus aonde não há obediência. Aqui, irmãos. Então, fechando para nós, olha aqui para mim. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Voltemos aos propósitos de Deus. Alguém entendeu? Deus está dizendo, e alguém pode estar dizendo: não, pastor, não saí do propósito não, pastor. Será que esse é o propósito de Deus para a sua vida? Será que você não está distante um pouco? Deus está dizendo: volte para o propósito. Porque a gente muitas vezes, já virou jargão isso, mas mas tem uma verdade, a gente quer cumprir os propósitos, mas quer sair do processo. E não dá para cumprir os propósitos saindo do processo. Dá uma olhadinha para o irmão, olha para ele e diz assim: volte para o processo. Não, irmão, dá uma olhadinha para ele assim, vai assim, dá uma olhadinha assim de um profeta de Deus que está confrontando o vaso. Diz assim, ó: volte para o processo. O processo pode ser doloroso, mas o que Deus tem para você é muito maior do que as dores que esse processo pode causar na sua vida. O que Deus tem para a sua casa, porque o processo é só para você, mas o propósito é para toda a tua casa. Isso é injusto, pastor? Não, porque nós somos bênção de Deus. O processo é só você. Fica no processo, porque o propósito vai ter assim um banquete. Fica no processo de Deus. Aleluia. Porque o propósito tem uma bancada. Você pode dizer para alguém: tem uma bancada. Deus vai fazer uma bancada. Mas o processo é seu, é meu. Fica de pé, em nome de Jesus. Oh.